fazer o... Quer que eu vejo? Se você quiser tirar a máscara quando for, tem distância. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos a presença. E hoje nós teremos o nosso amigo Antúlio falando sobre o que fala mais alto, nossas palavras ou os nossos exemplos. Então, vamos começar com a nossa oração inicial. Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais, por esse belo dia, por esse domingo um pouco frio, mas ensolarado. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa atividade, agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Que possa nos abençoar hoje e todos os dias e que possam também direcionar nosso amigo Antúlio para essa palestra de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então, amigo Antúlio, o espaço é seu. Obrigada. Obrigado, Eli. Obrigado. Que a luz do Mestre possa estar conosco agora e sempre. É uma alegria estar aqui com vocês nesse lindo dia aqui em Houston. E eu quero contar uma história para vocês. Passava das 10 da noite. E eu estava saindo numa casa em que Cristiano trabalhava, no Rua Genebra, em São Paulo. Que é um lugar central, inclusive perto da Câmara dos Vereadores, mas umas casas antigas que servem de moradia para pessoas humildes, trabalhadores, né, mas pessoas humildes. Eu estava saindo da casa e já tinha encerrado o serviço, meu carro estava parado mais acima. E eu tinha os livros, o material, né, que tinha sido usado. E eu fui com a chave, colocar a chave no carro e a chave caiu no bueiro. Numa fração de segundo, os pensamentos que passaram pela minha cabeça era tarde da noite. A Cristina, meus filhos eram pequenos naquela época e eu não sabia onde estava a chave reserva. Eu não sabia se eu ia encontrar um chaveiro aberto naquela época, e se o chaveiro abrisse, não necessariamente ia poder tirar o carro de lá. E no dia seguinte era um lugar proibido de estacionar durante o dia, então o carro seria provavelmente guinchado. Então, isso numa fração de segundo, enquanto eu olhava a chave no bueiro. E nisso, eu escutei a voz de um anjo protetor atrás de mim. E falou: seu Pedro, a chave do moço caiu no bueiro. Faz tanto tempo essa história que eu era moço na época. E o seu Pedro veio o seu Pedro, né? Com aquelas mãos abençoadas pelo trabalho, mas retirou aquela tampa pesadíssima do bueiro, colocou do lado, colocou a mão, tirou a chave e me entregou na mão. E eu olhava para a chave, com os livros na mão, olhava, e eu tinha passado do momento de desespero para o momento de alívio. E essa história me traz duas lembranças, né? A primeira é o fato de eu ter saído dessa situação com a ajuda dessas pessoas. E a outra lembrança é que eles exemplificaram tudo aquilo que eu tinha no material da minha mão. Aquelas duas pessoas que, sem titubear, sem pensar em nada, viram uma pessoa numa situação difícil e partiram para ajudar imediatamente, né? Eu falo, aqueles dois anjos protetores encarnados. Esse é o tipo do exemplo que nós trazemos para a gente para a vida toda. Nós trazemos isso conosco a vida toda. São vários. Imagino que cada um de nós vai ter uma história dessa. Então, qual de nós já não pensou o que fala mais alto? As palavras escritas, faladas, né, gravadas, ou os exemplos?
Eu vou trazer uma outra história, que se eu tiver que definir uma passagem, né, que me fez tornar cristão de verdade, né, obviamente que não é um cristão perfeito, mas a minha intenção, né, de ser cristão, de seguir o cristianismo, foi essa passagem aqui. E eu vou ler, né, porque está em Lucas, no capítulo 10. E fala assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? O que lês nela? E o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: o homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram-lhe de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava chegava ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou, né? Colocou curativos. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários da bolsa, deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem, e de tudo o que dependerás a mais, eu te pagarei quando regressar. Pergunta Jesus: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Eu digo essa passagem porque, muito pequeno, eu estudei em um colégio católico, a gente fazia aqueles desenhos, pintava os desenhos e tudo mais, e essa passagem me tocou bastante. Então, a gente olhando, o doutor da lei, que era um dos mestres de Israel, né? Os sacerdotes, aqueles que conheciam a lei. E eles sempre tratavam de jogar uma casquinha de banana para Jesus para ver o que ele fazia. Só que eles se davam mal sempre, né? Porque eles tentavam colocar Jesus numa situação difícil. E ele toda vez chamava a verdadeira lei, não a lei dos homens, né? Mas a lei de Deus que tinha passado. E quando a gente vê os fariseus, né, os saduceus, né, seriam essas castas religiosas mais ferrenhas, né, as tradições. E falando da estrada de Jericó, passou um sacerdote, o sacerdote ignorou. O levita era um daqueles que trabalhavam no templo, né, também chamado de escriba, que eram funcionários altos, também ignorou o homem. E o samaritano, uma das 12 tribos de Israel, Samaria, por isso que chama samaritano. E que os outros não tinham muita consideração, achava lá da Samaria, né? Eles tinham um pouco de preconceito. Foi justo aquele que não tinha os conhecimentos ou seguia a lei, que justamente fez aquilo que era a vontade de Deus. E Jesus colocou de volta para o doutor da lei que o perguntava para ele. Então foi um ensinamento para aquele doutor da lei, para aqueles que estavam em volta na conversa, imagino que para todos nós até hoje. Eu esqueci de mudar o slide. Vamos ver. Não sei se vocês estão vendo, está aqui o slide, a figura do bom samaritano. Desculpa, esqueci de mudar o slide.
E a gente está vendo um camelo aqui atrás, não é um cavalo. Alguém fala, mas esse é um camelo, não um cavalo, mas na história está o cavalo. Então isso foi uma liberalidade do artista que colocou aqui. Nós vamos pensar, nós estamos falando de exemplos, né? Mas para nós, vamos começar já do começo. Qual é o exemplo que nós temos que seguir, né? E olha, é fácil de encontrar isso. Está no Livro dos Espíritos, para a gente, é uma resposta direta, imediata, no Livro dos Espíritos. A questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Essa é a resposta dos Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino animava e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Bom, os cientistas estimam que a Terra foi formada 5 bilhões de anos atrás. Né? 5 bilhões de anos atrás. Nós estamos no ano 2022. Isso tudo não é muito preciso, né? Mas 2022 da era católica. Se a gente fizer a conta, há 4 bilhões, 999 milhões, 997 mil, 978 anos, Jesus já era o Espírito perfeito. Já era o Espírito puro, que veio aqui para nos trazer o testemunho. Passou por todas as agruras de um encarnado como nós. Mas através dos seus, não só dos seus ensinamentos, mas dos seus exemplos, nos passou o nosso guia, para que a gente possa seguir. Né? E a gente pode ver que tudo o que Jesus sempre falou e exemplificou tinha a ver com caridade e humildade. Sempre. Tudo aquilo que ele colocava para exaltar a caridade e humildade como o caminho da evolução, o caminho que ele chamava da salvação. Então, olha, ele falava, né, o que conduz à eterna felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, aqueles humildes, né, que não se acham melhor do que ninguém, que entendem a igualdade, a fraternidade. Bem-aventurados os puros de coração, os que são misericordiosos. Ele falava, amai o vosso próximo como a si mesmo. Foi na passagem anterior que nós vimos isso também. Fazeis aos outros o que querias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Olha, perdoai as ofensas. Se quiserem ser perdoados, praticar o bem sem ostentação. Não olhar a mão direita, a esquerda, o que faz a direita. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar-vos aos outros. Tudo que Jesus sempre nos trouxe foi fundamentado nessas duas virtudes, em oposição ao orgulho e egoísmo. Né? O egoísmo é a falta de amor e o orgulho deriva do egoísmo de mão dada. Se a gente puder olhar, isso aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se a gente quiser olhar no capítulo 9, se alguém quiser olhar um pouquinho mais essa discussão. De novo, o mais importante do que Jesus nos trouxe, e às vezes mais importante que nos trouxe foi o exemplo da caridade e da humildade. Muitas vezes a gente pode pensar que algumas passagens são um pouco confusas, mas o que importa é isso, né? Se a gente for pensar, os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, né? Mais ou menos 40 anos depois da morte de Jesus, quer dizer, os anos 70 da nossa era, e eles eram 23 e foram consolidados pelo ano 300, mais ou menos, em 4, que eram mais parecidos, né? E tem algumas contradições, tem algumas coisas que talvez a tradução, muito já foi traduzido do grego, originalmente já era uma segunda tradução. Então, cria um pouco de confusão. Por exemplo, a gente pode imaginar aquela confusão no templo, que Jesus, né, ia baixar o chicote naquele pessoal que estava vendendo lá, os vendilhões do templo. Quer dizer, se ele se sentava à mesa com ricos, se sentava à mesa com pobres, com aqueles desvalidos, né, e sentava à mesa com um pagador de imposto, para ele não tinha diferenciação, eram todos iguais. Será que ele ia pegar aqueles trabalhadores que estavam lá fazendo, era comércio dentro do templo? Era. Será que ele ia baixar o chicote ou será que foi uma confusão que aconteceu? Então são várias interpretações. Não interessa da forma como a gente interpreta, ele sempre colocou os exemplos
né, de caridade e humildade. Bom, se a gente fala de Jesus, falamos de cristianismo. Ele, na época, ele não fundou a igreja, nem aqueles que estavam à volta dele, né? O cristianismo foi, vamos dizer assim, um movimento de seguir aqueles ensinamentos. O que aqueles em volta dele, Pedro, Mateus, Marcos, todos que seguiram, eles estavam seguindo o judaísmo puro, tirando aquilo que era dos homens, né? Pegando a essência que foi trazido. E o espiritismo de hoje é o cristianismo redivivo, né? Que não importa as práticas exteriores, importa aquilo que faz diretamente, que a gente faz diretamente no coração, né? Agora uma pergunta eu vou fazer: se não for espírita, vai evoluir, vai ter salvação? Vai. Não é? Budista também vai. E muçulmano também, né? Vai ter. A questão não é ser cristão, a questão é fazer a coisa certa. Não sei se vocês lembram, tinha um cartunista no Brasil chamado Renfio, o irmão dele, o Betinho, eles eram ateus. E o Betinho fez talvez um dos maiores movimentos de recolher alimentos para os desvalidos. Foi uma corrente impressionante, engraçado, isso cai no esquecimento. E ele faleceu logo, poucos anos depois de ter começado isso. Eles eram ateus, mas eles estavam fazendo a coisa certa, né? Independente. Por quê? Porque aquilo vinha de dentro, independente das práticas exteriores. E o nosso amigo Demetrios lembrou, esse final de semana, uma passagem de Jesus que fala justamente daqueles sacerdotes que deixavam muitos sepulcros caiados. Quer dizer, por fora tudo pintadinho, bonito, branquinho, por dentro estava podridão. De novo, Jesus sempre batia nessa como um exemplo. E a gente pergunta, bom, isso o que é? É a moral, né? Mas a moral é ditada por alguém? Aí, aqui também está o Livro dos Espíritos, para quem quiser olhar, a questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz à vista, pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Bom, muita gente fala, essa lei de Deus está escrita. Não, a lei de Deus é a forma como as coisas funcionam no universo, né? Essas são as verdadeiras leis de Deus. E a gente interpreta, escreve, registra, transmite da forma que a gente melhor entende. A outra pergunta seguinte fala assim: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Reforçando o mesmo ponto, né? Outra coisa que a gente pode imaginar, a gente oferece o que tem de melhor, né? A gente pode dar menos que tem, mas a gente não pode dar mais daquilo que tem dentro de nós, né? Então, se a gente for pensar, o trabalhador cria o progresso e o bem-estar. O preguiçoso exemplifica o comodismo. Eu vou fazer, depois eu faço, para quê? Tá bom assim. O mentiroso veicula a falsidade. O violento demonstra a agressividade. Por que a gente fala isso? Tanto o bem como o mal são exemplos, são ações, né, que nós temos, que fazemos, que exteriorizamos. Agora, esses aqui, né, o trabalhador oferece o bem, o preguiçoso, o mentiroso, eles são maus por quê? Porque tem a ausência do bem. Mas não é por ignorância, porque na hora que entender aquilo que ele está lhe fazendo mal, na hora que sentir aquilo, talvez não vão mudar, talvez seja isso. Talvez seja esse o nosso passo de evolução. Algumas coisas que nos serviam no passado, hoje já não servem mais, já nos servem de sofrimento, a gente tem que mudar. Não é questão de culpa de nada, são coisas que já nos serviram, já não nos servem mais, né?
como uma roupa pequena, como, sei lá, um computador antigo. Servia na época, era o melhor que a gente tinha, mas agora já não serve, já não consegue fazer. E esses defeitos a gente pode comparar com isso. Agora, ao espírita cabe exemplificar o evangelho de Jesus aclarado pela terceira revelação. A terceira revelação pelos espíritas é considerado o espiritismo. É uma interpretação mais pura daquilo que foi trazido, olhando tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi trazido de ângulos mais ângulos mais novos, né, refrescados, sem preconceitos e com entendimento maior, baseado em ciência e filosofia. Se a gente for pensar, tem vários exemplos, né, já que nós estamos falando de exemplos. Quem já deve ter lido, tem vários livros, várias passagens do Dr. Bezerra de Menezes. E ele tinha um consultório no Rio de Janeiro, na casa dele, ele atendia as pessoas e não cobrava. Até alguns filhos deles depois ficaram amargurados, porque tinha uma quantidade enorme de pacientes, ele não cobrava e muitas vezes ajudava os pacientes. A vida dele toda ele lutava para fechar as contas do mês. Desde quando foi ser estudante, né, que ele veio do Nordeste do Brasil para o Rio, e sempre teve ajuda para fechar essas contas. Mas, e no próprio consultório dele, uma vez ele encontrou uma mulher e um filho enfermo, ela falou: doutor, não tenho dinheiro para comprar esses remédios. Ele tirou o anel de formatura e deu para ela. Ela falou: já não tenho mais nada. Ele tirou o anel de formatura, vai, vende e compra os remédios e o alimento que é necessário para o seu filho. O outro, uma vez ele também estava andando na rua, um doente falou: olha, já não tenho mais nada, nem o anel de formatura ele tinha, o que eu posso lhe dar é um abraço. Então você vê, o que ele podia ter dado, ele deu, já não tinha mais, ele dava o entendimento e a consolação. Então, ele exemplificava aquilo que ele acreditava. A gente sabe que ele foi o fundador da Federação Espírita Brasileira também. No livro Espírito e Verdade de André Luiz, tem uma história interessante da Dona Clélia. A Dona Clélia, ela tinha acabado de formar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, em São Paulo. Só que naquela época os espíritas não eram muito bem vistos. Esse negócio de falar com o outro lado, essas coisas não eram muito boas. Tinha muita ignorância. E um rapaz, robusto, forte, atirou uma pedrada na Dona Clélia. E ela se machucou, ela foi atendida, mas continuou fazendo o trabalho dela. Uma outra senhora da cidade foi chamá-la. Falou: Dona Clélia, meu filho caiu doente. Está com meningite. Né? Se a gente lembra, é sério hoje em dia, era muito mais sério na época que tinha menos recurso de tratamento. Quando a Dona Clélia chega lá, quem era o rapaz doente? O rapaz da pedrada. Em uma semana, ela ficou fazendo passe, oração, vigília e enfermagem, aquele rapaz que caiu doente. E o rapaz falou: eu não sei como agradecer, e a mulher também. E a Dona Clélia falou: não, é isso certo que tem que ser feito. A história termina que o rapaz acabou sendo um fervoroso trabalhador da mesma casa que tinha sido fundada, né, do lar Anália Franco naquela cidade. A gente não sabe essas histórias, se são, na verdade não fala, se são histórias verdadeiras ou ilibações literárias do espírito, né? Mas, de André Luiz. Mas, na verdade, eu acredito que são histórias trazidas de realidade, né, que eles trouxeram para colocar. Algumas, sim, têm a confirmação, outras não. No mesmo livro, o André Luiz dá umas recomendações. A gente sabe que o André Luiz, ele sempre... A gente vê os estilos muito diferentes, né, muito claros. O André Luiz fazia listas, né? Faz lista, isso. Né? A gente pode perceber que o Emmanuel, ele coloca tudo. Você lê um parágrafo do Emmanuel, tem tanta coisa ali organizada de uma forma tão interessante, mas talvez pela elevação, mas o André Luiz, ele colocava listas. Então ele falava assim, justamente sobre isso, sobre o que a gente tem de mais, né? Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Então ele fala assim: aqueles alimentos parados na despensa, passa adiante, guarda-roupa, pares de sapatos que sobram, mobiliário excedente, as gavetas cheios de coisas que não nos servem,
que talvez possam ser úteis para outros. Livros empoeirados, né, que falam, são bênçãos na mão de outras pessoas. Ele fala também para ajudar casas de assistência coletiva, para divulgando o livro nobre, medicando os enfermos, aplacando a fome alheia, enxugando as lágrimas e socorrendo as feridas. Isso tudo faz circular os empréstimos de Deus e que renova o próprio caminho, né? É engraçado, ele fala, isso é o que nos excede, que tem de excedência. Me lembro que um homem que nem espírita eu acho que ele é um católico fervoroso, né? Mas ele falava assim, ó, caridade que não doer, não é assim. Caridade tem que doer, porque quando dói é que a gente deu daquilo que a gente tem, não daquilo que nos sobra, né? Aí realmente está mostrando. A gente não está falando aqui para a gente fazer isso, né? Isso é de cada um. Mas foi um exemplo interessante que ele nos trouxe. Pois não, Demetrio? Uma pergunta, um comentário. Os espíritos, você vê, eles colocam eles dão essa dica para a gente começar a dar o excedente. Ou seja, uma coisa assim até um pouco menos dolorosa. Imagina se ele estivesse falando assim, dê mesmo aquilo que o outro precisa e você mal tem. Porque essa daí de repente, a caridade ainda mais elevada, né? É você ter ali um prato só e você ainda ter que dividir com várias pessoas. Mas eles começam dizendo, não, tem de excesso? Se livre, né? Começando pequeno. Imagina se a gente tivesse que começar no mais difícil. Olha, o Demetrios fez aqui uma reflexão interessante. Para quem não escutou, ele falou o seguinte, os espíritos só estão falando, olha, o André Luiz, no caso, ele falava, tira o que você tem de excesso, né? Passa adiante que isso vai ajudar os outros. E ele falou, imagina tirar daquilo que a gente tem pouco para dar para aquele que ajuda também. Quer dizer, que essa seria a reflexão. É verdade isso aí. E tem gente que fala, né? Jesus sacrificou a vida, né? E na verdade, o que está pedindo para a gente, sacrifica o que tem de excesso, quer dizer, passa aquilo adiante para poder ajudar o outro. Obrigado, Demetrios. A gente continuar falando em exemplificação, uma das formas é valorizando o tempo, esse tesouro que nós temos, que é o tempo que a gente tem nas nossas mãos, né? E usando esse tempo para exemplificar o Evangelho, no lar, na escola, no trabalho, onde estejamos. Porque quando a gente exemplifica, as outras pessoas estão observando, né? E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Tudo que a gente faz, dá um exemplo bom ou ruim, acaba de alguma forma influenciando as pessoas. Nessa sexta-feira mesmo, no grupo Luz Divina, a gente estava... um grupo de estudo, onde estávamos conversando justamente sobre isso, né? É um estudo da Gênese, mas a educação, que a gente passa, né? Educação é dar uma série de elementos, desde informação e morais, para uma outra pessoa, geralmente para os jovens. Mas como é que a gente vai educar se a gente não dá o exemplo? Então, por exemplo, a gente fala para os filhos, escova os dentes. Tem que escovar os dentes. A criança não gostava, vai escovar os dentes, né? Queria dormir sem escovar os dentes, acordava de manhã. Se a gente não escova uma hora, eles vão fazer. Mas se a gente não escovasse os dentes a gente mesmo, como é que a gente poderia ensinar isso? Né? Ou alguém com cigarro na mão, fumar faz mal. Não estou dizendo, cada um faz o que quer, né? Mas fumar faz mal, não fuma, hein? Estou com cigarro na mão aqui. Né? A gente tem que dar o exemplo para aquilo se olha, realmente a pessoa acredita naquilo, né? E a mesma coisa em tudo que a gente faz. Por isso aproveita o tempo que nos foi dado, a nossa vida nos foi dada. É uma dádiva, né? Que a gente precisa agradecer. Uma forma de agradecer é usar esse tempo de forma útil. Eu vou trazer outra historinha do livro Contos e Apólogos, do irmão X, psicografado pelo Chico. O irmão X a gente sabe que é Humberto de Campos, que mudou o nome, né? Depois que a família do Humberto de Campos processou o Chico, ele acabou mudando de nome e passou a passar, né, as mensagens como irmão X, os contos.
E ele fala, Otávio Pereira, que era o dirigente de uma casa muito simpática, uma casa espírita, e as coisas estavam funcionando bem. Mas um dia apareceram umas críticas violentas, porque falavam que o Otávio Pereira tinha diretrizes carros de boi, que andavam devagar. Eles falam, olha, ele só fica aqui, nós ficamos aqui, espiritismo dentro de 4 paredes. A gente só fica dando passe, lendo mensagem, fazendo os comentários religiosos e não faz nada. E o Otávio sentiu essas críticas, ele sendo antiquado, ele falou, bom, eu acho que o pessoal tem razão. Vamos chamar uma assembleia e vamos ver como a gente pode resolver isso. Então chamou aquela assembleia, as pessoas todos, os trabalhadores, né, os frequentadores da casa. E o primeiro a se levantar foi o senhor Fonseca. Ele escreve que tinha uma testa grande, suava bastante, e falava, olha, nós precisamos ter muita criança abandonada, muita criança nas ruas, nós precisamos ter um orfanato modelar, que possa ajudar essas crianças, que elas possam ter um porto seguro, que elas possam ter toda a ajuda que se faça necessária. O senhor Otávio, todos aplaudiram, acharam muito boa a ideia. Ele falou assim, bom, senhor Fonseca, então, o senhor poderia tomar essa iniciativa, ver como é que a gente vai fazer esse orfanato acontecer? Aí o senhor Fonseca falou, olha, eu trabalho com seguro, sou muito ocupado, trabalho de manhã até à noite, tenho 8 bocas para alimentar, infelizmente não tenho condições. Bem, a próxima pessoa que se levantou foi a dona Malvina. E a dona Malvina falou, olha, nós precisamos de um instituto de educação. Nós precisamos ensinar as pessoas, educar, dar instrumentos para as pessoas possam ter sucesso na vida, né? Nós temos que fazer isso, porque é muito importante, né? Todo mundo realmente é bastante importante, é uma boa ideia. Então, pedindo, dona Malvina, só então pode começar a andar com os planos? Ela falou, olha, eu sou uma pecadora, eu não posso ajudar ninguém, eu não tenho condições. Infelizmente, não tenho condições. Muito bem, o senhor Fernandes levantou e fala, é impressionante o número de obsidiados que a gente vê. Pessoas perturbadas e não entendem o que está acontecendo com elas. Nós precisamos fazer um trabalho de desobsessão, trazer essas pessoas, ajudar. E nós precisamos fazer isso, que é muito importante. A nossa casa precisa fazer. Muito bem. Então, senhor Fernandes, senhor, por favor, vamos começar a organizar esse trabalho de desobsessão aqui. Ele falou, olha, eu estou muito fraco, eu não tenho força, e olha, só pela misericórdia divina que eu estou aqui hoje, não tenho condições de fazer. O senhor Ferreira se levantou. Ferreira falou, olha, tem muita gente com necessidade, com recurso material e doente. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Essa casa poderia fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Nós todos juntos, né? Senhor Ferreira, o senhor faria isso? Ele falou, olha, essa ideia veio para mim por inspiração divina, mas eu tenho um karma muito grande. E assim foi, que a gente pode imaginar quais foram as respostas. O Otávio Pereira, né, o Pereira, o dirigente, ele falou, olha, sentiu aquela melancolia, todos estavam melancólicos. Ele falou, olha, só nos resta então aguardar o futuro do espiritismo dentro de 4 paredes. Ele encerrou a reunião sob o orvalho de lágrimas. Esse foi nos trazido pelo irmão X, e que muitas vezes se vê esse tipo de história. A Cristina até lembrou uma história da Mimei também, que ela trouxe 2 amigos que se encontraram, que levou ele um para a casa espírita, e aquele que foi para a casa espírita se entusiasmou com os trabalhos, começou a ajudar, e o amigo, e chamou aquele amigo que tinha indicado para ele, olha, vamos lá, tem hoje eu não posso. Você não quer ajudar? Não, hoje eu não posso. Você, não posso. Então, sempre chama a atenção disso, né, nesses momentos. Quer dizer, não é que a pessoa é má, é um entendimento do que está acontecendo. Então, que isso, se a gente for pensar qual é o trabalhador mais importante na casa, aquele que está sempre lá, aquele que está sempre disponível. Esse é que faz a diferença na vida das pessoas. Olha, na questão 918 do Livro dos Espíritos, por que indícios se pode reconhecer um homem
o progresso real que levará o espírito na hierarquia espírita. Olha, as mulheres não estão fora disso. O Kardec, quando falava homem, falava humanidade. Então as mulheres não pensem que estão de fora também. Isso serve para todos nós. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, o quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Né? Com a Cristina estava discutindo também esse final de semana, tem uma passagem do Santo Agostinho, como espírito, acho que é a questão 919, que ele fala, o homem de bem. Ele fala, antes de dormir ele fazia um balanço. Ele falava, eu quando estava encarnado, quando estava no meio de vós, eu falava como era encarnado, eu fazia como comerciante da loja. Eu falei, bom, o que entrou, o que saiu? Ele fazia o balanço do dia dele. Se eu faria, tudo aquilo que eu fiz, eu poderia fazer na frente de outros sem eu me envergonhar. De novo, qual é o padrão? É a nossa consciência. Não é ninguém. É aquilo que a gente deve fazer o que é certo. É a nossa consciência que nos serve. A empresa está quebrando, então. O Demetrio falou que então a empresa está quebrando, o balanço não está indo bom. O que é mais importante é a vontade. De tudo é a vontade. Por quê? Como é que as coisas funcionam na nossa vida? Vamos pensar como é que funciona. A gente tem vontade de sentar. Estou cansado, estou com vontade de sentar. Aí o que acontece? Eu vou procurar uma cadeira. Se eu não tenho uma cadeira, eu vou comprar uma. Eu vou pedir emprestado. Né? Aí eu tenho a vontade, eu penso, eu faço ação. Né? Eu vou fazer um prato legal, um prato bonito, diferente. Né? Então eu tenho a vontade de fazer aquele prato, eu imagino como é que ia ser diferente. Quais os ingredientes que eu vou usar? E eu vou movimentar minhas forças para realizar e trazer aquela arte culinária de volta. Não é assim que as coisas funcionam, começa pela vontade. Então, se a gente for pensar bem, nós usarmos nós mesmos como exemplo, fazer as ações que precisamos, não depende da nossa condição material, social, financeira, prática do bem, do conhecimento evangélico. Lembra do Betinho? Ateu, né? Fez uma obra maravilhosa. Mas sim aquela vontade de exemplificar para melhorar a humanidade. A religião nos ajuda se alicerça em atitudes íntimas. Então a religião nos ajuda. A religião no sentido de quê? Do sentido latim, religare, ligar com a divindade, nos ligarmos com a divindade, né? Nos ajuda a trabalhar aquele nosso interior para que a gente possa praticar isso independentemente dos nossos recursos, da melhor forma. Lembra, cada um dá o que tem, né? Praticar dessa forma. A doutrina, elas não oferecem essa chave, a doutrina espírita, né? Os ensinamentos espíritas não dão essa chave. Para a gente faz sentido. O que nós estamos fazendo aqui faz sentido para a gente. Para outras pessoas, talvez está no meio da natureza fazendo alguma coisa diferente, né? Não sei, para os budistas, né, alcançar a iluminação, meditação, cada um vai buscar a sua forma, mas o Espiritismo traz essa forma de entender como esses mecanismos funcionam, naquilo que a gente tem interiorizado. Também estava conversando, tem uma historinha que talvez muitos de vocês devem conhecer. De manhã cedo na praia, não sei se vocês conhecem essa história, de manhã cedo na praia, o homem gostava de andar. Aquela praia grande, tinha aquela bruma de manhã, e ele gostava de estar andando, a maré calma, né, as ondas mais calmas, aquela bruma, ele andando na praia, aquele horizonte longo, pouca gente, sem ninguém na praia. Mas de longe ele viu um movimento no meio da bruma. Ele ficou um pouco assim, o que será que está acontecendo? Ele caminhava mais perto e ele via aquele movimento. Ele falou que era um homem correndo, indo e voltando. Ele chegou mais perto e observou. Esse homem, ele abaixava, pegava as estrelas do mar e jogava na terra. De volta no mar. Pegava a estrela e jogava de volta no mar. Corria, pegava a estrela do mar e jogava. E o outro que estava caminhando olhou e falou: meu amigo, bom dia. Ele falou: bom dia. E não parou, né? Pegava a estrela. O que você está fazendo? Ele falou: olha, eu estou
essas estrelas do mar, você vê, está tudo aqui. Elas vieram com a maré voltou e eles estão expostos ao sol, essas estrelas do mar. Se eu não jogar elas de volta no mar, o sol vai aparecer depois que a bruma for embora e elas vão morrer. E o que estava caminhando olhou em volta e via ele correndo, jogando, olhou, a praia toda coberta. Falou, meu amigo, mas o que isso vai adiantar? São milhares que estão na praia toda. E aquele que estava correndo parou, olhou, mas para essa aqui vai fazer diferença. Daí a pouco estavam os dois catando as estrelas e jogando no mar. Quer dizer, a partir do momento que a gente resolve, a gente tem vontade. Falou, olha, a partir desse momento eu fiz eu tive essa vontade, a gente talvez não vá resolver, talvez resolva, talvez não. A fome no mundo ou a paz mundial, no segundo seguinte. Mas, para aquele que a gente ajudou, vai fazer a diferença. Só pensar nisso, esse faz a diferença. E, de novo, exemplo. O homem que estava caminhando viu o outro e falou, poxa, o que você está fazendo aí? No segundo seguinte, ele estava ajudando também. Eu vou ter que ler um pedaço, porque tem alguma coisa que não dá, a gente tem que pegar na essência. Esse é o último parágrafo do item 9 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. São chegados os tempos que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Aquelas ideias precisam, para atingir a maduridade, de abalos e discussões, a fim de que atraia a atenção das massas. Uma vez conseguido isso, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, que então abraçarão a ciência e lhes dá a chave da vida futura. Descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo concluirá. Olha que interessante, um espírito israelita, em Mulhouse, em 1861. Isso supra as diferenças de como se interpretam as coisas. Então ele fala, ele como espírito israelita, fala, Jesus continuou a obra, veio tirar tudo aquilo que Deus trouxe através de Moisés, né? O Espiritismo tenta explicar. De novo, o assunto hoje é exemplos, né? Então, eu fui procurando ler exemplos. Tinha uma série de livros que tinham indicados algumas passagens interessantes. Essa aqui também é interessante. E esse conto do livro de Almas em Desfile, do espírito de Hilário Silva, esse livro foi psicografado em conjunto entre o Chico e o Valdo Vieira. Chama-se Em Livros Espíritas, esse conto. E é interessante. Ele começa com uma moça numa livraria espírita pedindo ao atendente, que muito provavelmente era um voluntário, olha, eu preciso que o senhor entregue na casa do senhor Anísio Fortes 2.000 cruzeiros em livros espíritas. 2.000 cruzeiros em livros espíritas. Na época devia ser muito dinheiro. Hoje em dia nem sei mais quanto que era 2.000 cruzeiros, né? Mas devia ser muito dinheiro. E o atendente ficou curioso. Não, tá bom, mas quais os títulos que você quer que eu... É um pedido grande. Falei, quais os títulos que você quer? Eu falei, não, o senhor sabe melhor, o senhor trabalha aqui, o senhor sabe melhor quais os títulos dá para o seu doutor Anísio. E está aqui o endereço. Ele falou, tá bom, mas eu só estou curioso, nunca aconteceu isso, vinha alguém aqui pedir que eu escolhesse as obras, mandar essa quantidade de livros para a casa de alguém. Eu falei, eu vou lhe contar a história. Quando eu era casado, assim, novinho, meu marido adoeceu, ficou muito doente. Eu tive que buscar uma forma de ajudar, sustentar a família. E o que havia disponível é eu fazer a limpeza no consultório do Dr. Anísio. E o consultório, também não era incomum, era na casa dele.
E eu limpava vidro, fazia o que podia, mas era muito pouco. E eu naquela situação, meu marido doente, uma situação muito difícil. Eu estava passando pela rua e eu deparei um vaso muito bonito, todo quebrado. E as pessoas discutindo na casa. Falando, o vaso caiu, quebrou, que pena. Ela falou, eu não sei porquê, eu tive aquela ideia na hora. Eu peguei o vaso, coloquei na minha sacola, trouxe para casa. Os cacos do vaso, né? Enrolei aqueles cacos no papel de seda e levei para o trabalho. E fiquei justamente numa porta que eu sabia que o doutor Anísio abria, ele passava de um lado para o outro, do consultório para cá, onde tinha os arquivos dos pacientes, e ele passava sempre assim, abruptamente, através daquela porta. E eu fiquei atrás da porta. A hora que o doutor Anísio abriu a porta, me bateu no braço e o vaso caiu. E eu falei, ai meu Deus. O doutor Anísio me perguntou, o que foi? Desculpa, eu não tive a intenção, não sabia. Não, não foi culpa sua. Eu falei, não, eu não posso deixar você ter esse prejuízo. Ah, mas para que era isso aqui? Não, era um vaso que eu ia dar de presente no casamento do meu irmão. Quer dizer, ele enganou o doutor Anísio. E o doutor Anísio, olha, de jeito nenhum eu posso deixar você ter esse prejuízo. Eu vou ter que compensar. Ah, quanto foi? Não, não preciso. 2.000 cruzeiros. O doutor Anísio deu 2.000 cruzeiros. A moça conseguiu sair da situação difícil. E no meio dessa situação toda, ela conseguiu o apoio no espiritismo. Estudando, entendendo, e aquilo lhe trouxe uma coisa que já incomodava, lhe trouxe um arrependimento grande. Ele falou, eu preciso fazer isso. Ela foi na casa do doutor Anísio, falou, doutor Anísio, está aqui 2.000 cruzeiros que eu lhe dei. Eu falei, mas por quê? E contou a história. Eu amei aquela história do vaso. Mas meu marido estava muito doente, eu não sabia o que fazer. O doutor Anísio falou, não, teu marido está bem, você está bem agora? Isso aqui importa. Ele falou, mas por que esse arrependimento? Eu falei, não, porque eu comecei a estudar o espiritismo, eu estou vendo que isso é uma coisa que está me incomodando, eu queria resolver isso. Ele falou, faz o seguinte, fica com o dinheiro e me dá um livro disso que você aprendeu, que eu estou curioso, me traga um livro desse. E abraçou a moça. E ela contou para o atendente, foi por isso que eu estou aqui, comprando 2.000 cruzeiros em livro para entregar para o doutor Anísio. Ele falou, tá bom, obrigado por explicar a sua história, passa daqui a 2 dias que eu lhe dou o recibo de entrega. Que a gente vai entregar, a pessoa assim. Ela voltou lá e viu que o atendente, bom dia, bom dia. Ele estava colocando um monte de livro em cima do outro. Ele falou, nossa, só tem outro pedido grande. Ele falou, não, esse é para mim mesmo. O que foi? Não, é que eu tenho uma dívida de 1.200 cruzeiros que eu preciso resolver. Então, de novo, a gente vê o que a gente faz, como acaba influenciando as outras pessoas, né? Então, esse livro é bastante interessante. Para quem gostar de ler contos, são contos rápidos, né? Não precisa ter uma sequência. Tem um autor que é um pastor protestante, falecido em 1993, que ele escreveu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. Esse livro foi escrito em 1953. O nome dele é Norman Vincent Peale. E ele tem uma frase dele, ele fala assim, se você quiser que as coisas sejam diferentes, talvez a resposta seja você mesmo vir a ser diferente. Gandhi não falava, seja você a mudança que você quer no mundo? De várias formas, a gente começa a ver a forma de transformar o mundo é a nossa transformação interior. É assim que a gente começa a transformar o mundo, de cada um de nós, individualmente. Não pode falar, Ana, você se transforma para mudar o mundo. Você tem que fazer. Não. Eu tenho que fazer a minha. Né? Cada um de nós tem que fazer a sua. É aquele velho ditado, né? A gente pensa, como é que o mundo progride quando a gente se trabalha interiormente através da ajuda ao próximo. E o próximo vai ajudar o próximo. É assim que o mundo vai progredindo, né? Então, a gente lembra aquela frase popular? Querer o bem sem... Olhar a quem? Olhar a quem? E não querer nada em troca. Olhar o bem sem querer... Sem olhar a quem?
Olha, e como a gente começa? Como é que a gente começa a fazer isso? Está faltando slide aqui. Tudo bem, não tem problema. Como é que a gente começa? Né? Tinha um slide que tinha umas escadinhas, umas coisas assim, mas a gente vai subir uma escada. Como é que a gente sobe a escada? Como é que a gente sobe uma escada? Pelo primeiro degrau. Então, um degrau, outro degrau. A gente, quando era mais novo, eu, quando era mais novo, subia em 3, 4, estava apressado, descia pulando. Mas a gente, né? Primeiro degrau, segundo degrau, chega lá em cima. Videogame. Né? Videogame. Então, tá lá no vídeo, o Mario. Você lembra do Mario? Então, ele, para aprender, a primeira fase que era pular um riozinho, comer um cogumelo, né? Aí, depois que vai aprendendo isso, aí muda de fase. Né? Vai fazer, muda de fase. Aí aprender uma fase, muda de fase. Vai crescendo. Esporte. Por exemplo, jogar tênis. Bom, eu quero aprender a jogar tênis, então amanhã eu vou marcar uma partida com o Rafael Nadal. É assim que acontece? Não, né? Primeiro, a gente tem que aprender o quê? Segurar a raquete. Né? Não, primeiro, começar. Como é que segura a raquete? Assim, assim. Qual é o movimento que faz? Esse aqui, né? Aí tem que mandar a bolinha para o outro lado. Então, é uma série de conhecimentos, né? Que a gente vai ter que pegar um a um. Então, a gente fala da gente, como é que a gente vai praticar ajuda ao próximo, exemplificar? Também de pouquinho, coisas pequenas. A gente não precisa pensar, de novo, resolver amanhã. Seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso. A fome no mundo. Gentileza. Bom dia. Sorriso. Né? Não buzinar para alguém que está um pouquinho abaixo da velocidade que deveria estar no highway. Isso aqui não acontece. Né? Só em casa. Escutar uma pessoa. Né? Às vezes a gente tem aquela ansiedade que é salvar. Vamos salvar. Não, você tem que fazer assim, 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 assim. Escutar. Fazer as perguntas que ajudam a pessoa a chegar na própria conclusão. Claudinha falava, né? A gente vai ver aquela pessoa. Não, se eu for dar o dinheiro para aquele cara que está ali, a gente vê que infelizmente às vezes é droga, é álcool, a gente vai estar ajudando ou não, a gente vai estar pagando para ele ficar ali. Né? Mas se a gente der você está com fome, se der alguma coisa, tudo bem. Ah, mas ele vai usar o dinheiro, não interessa. Pelo menos a gente está ajudando com alguma coisa. E a gente precisa assim de um a um. Até nos lembramos, né, Cristiano? Tinha um dirigente da casa que a gente trabalhava, era um dos dirigentes, né, da assistência. Ele falava: olha, ninguém precisa ser anjo para começar a trabalhar, porque ninguém é anjo. Né? Ninguém precisa dizer: ah, não, mas eu preciso me elevar. Não, começa a trabalhar que isso chega lá. Então, tem vários recursos. Se a gente olhar em volta, tem vários recursos. Um deles, deixa eu ver, também não está aqui o slide, mas um deles, se a gente for no nosso, está aqui, vou mostrar aqui, no nosso website, se a gente for aqui no nosso website, foi até atualizado recentemente, né, para a Claudinha, e a Cristina e a Claudinha, eles colocaram lugares onde você possa participar, fazer doação, ou participar como voluntário, nas várias partes do Houston é muito grande. Então, é bem espalhado, essas opções, tem muito mais opções, né? Então, tem o Rosenberg Richmond Helping Hands, né, que é doações, voluntariado de roupa, Second Mile, olha que interessante, educação financeira para pessoas de baixa renda, inglês como segunda língua, treinamento de trabalho, como Food Pantry, né? Tem outro grupo que chama, como fala Food Pantry? Que a pessoa vai buscar comida se precisar, né? Uma dispensa, né? O Interfaith de Woodlands, que também é serviço para a comunidade, o Memorial System Ministries. Então, tem vários lugares que você pode fazer e está no nosso website. A gente olhar, está aqui no nosso próprio website. Agora, eu queria, como estamos falando de exemplos, nós estamos quase acabando, mas tem um filminho assim de 3 minutos, né, Miguel? O Miguel vai nos ajudar aqui. Nós vamos olhar esse filminho aqui. É interessante. Talvez você já tenha visto. Mẹป่วยอ่ะ
นั่งเลยครับนั่งเลย ป้า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรObrigado, Miguel. Meu está no YouTube, quer dizer. Um segundo. Isso. Obrigado, Miguel. Então, já estamos quase terminando. A gente viu até a chamada lá do Rogério Ceni de São Paulo. Nós vamos falar de outro São Paulo. Não vamos falar daquele, não, de outro. Que São Paulo, ele gostava de escrever, que chamava de igrejas, estavam se formando, e essa foi para aqueles que viviam em Corinto, e na primeira carta dos Coríntios. Isso talvez seja um sumário, talvez seja um resumo disso tudo que a gente conversou um pouquinho hoje aqui. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a maior é a caridade. Essa é a primeira carta, está na primeira carta de São Paulo, onde isso é o sumário. E só para fechar o dia de hoje, o Chico falou, ainda bem que o Kardec escreveu no livro dele, né, trazido pelos Espíritos, que fora da caridade não há salvação. Se eu tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação,
eu não seria espírita hoje. Amigos, obrigado. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Que a luz do Mestre possa estar conosco agora e sempre. Vamos chamar o nosso amigo Demétrios agora. Obrigado, Antônio. Não. Esperar aí o nosso amigo Luiz. Tudo certo, Luiz? Tudo certo. Então, vamos lá, gente. A gente vai fazer o passe coletivo. Peço a todos que me sigam em pensamentos, na oração, sempre pensando em Jesus, nosso Mestre. Então, amigos, peço a todos que relaxe o seu corpo físico, encontre uma posição confortável, que eleve seus pensamentos a Deus nesse momento, aos espíritos que nos ajudam, que nos conduzem nesse trabalho, que desde cedo já vem preparando aqui o nosso local, com muita harmonia, para que a gente possa agora pedir com muito amor o auxílio para que a gente receba esse passe espiritual, que a gente possa abrir os nossos corações, ser mais receptivos e poder aproveitar essas bênçãos que Jesus prepara para todos nós com muito amor. Então vamos juntos num pensamento único dizer: Senhor Jesus, nosso Mestre de amor infinito, abençoe-nos, Senhor, com tuas boas energias, trazendo para nós teus mensageiros do amor, teus mensageiros que vêm nos auxiliar nessa transfusão fluídica, para nos ajudar nessa caminhada, nessa encarnação, com mais tranquilidade. Que os espíritos bondosos ajude-nos agora, levando do nosso corpo as nossas mazelas, as nossas dores, retirando de nós os pensamentos inferiores que ainda nos cercam, nos ajudando a retirar nossos pensamentos tristes, nossas fraquezas, nossos sentimentos de rancor, que nos ajude a desatar as algemas que ainda nos prendem ao egoísmo, que nos ajude a retirar as sombras que ainda pairam em nossos corações, que nos ajudem a compreender o amor de Deus, que está sempre ao nosso lado nessa caminhada, mesmo que ela seja difícil. E que depois de retirado todos esses pensamentos inferiores, Senhor, eu peço aos Espíritos que com suas mãos fluídicas sobre nós derrame as luzes do além, para que elas nos fortaleçam a alma, para que elas nos tragam calma, serenidade, para que elas enchem o nosso espírito de luz e que essa luz possa resplandecer cada vez mais dentro de nós, alimentando a nossa fé, a nossa esperança no amanhã,
trazendo para nós cada vez mais força, tranquilidade, calma no coração, alimentando nosso amor e a nossa caridade para com o próximo. Então, meus amigos, vamos mais uma vez agradecer aos espíritos protetores, aos nossos espíritos guardiãos, que vêm ao nosso auxílio, nos trazendo esse passe, fluidificando a nossa água, que nos serve de remédio espiritual, para que a gente saia daqui mais fortalecido, para que a gente saia daqui cada vez mais esperançosos, que todas as nossas dificuldades poderão ser um dia terminadas. Fiquem todos na paz de Jesus, no coração, vocês e a nossa família espiritual. Que assim seja. Família Cristina. Sim, vamos aos avisos. Muito obrigado, Antúlio, Demétrios. Só para encerrar essa linda manhã de domingo, ainda friozinho, mas uma linda manhã de domingo, nós temos um aviso extremamente importante. Semana que vem, próximo domingo, dia 6 de fevereiro, nós não teremos atividades abertas ao público. Vai ser a nossa reunião de trabalhadores, os nossos voluntários vão estar reunidos para que a gente possa preparar a nossa grande volta presencial, que vai ser no domingo seguinte, no domingo, dia 13 de fevereiro, às 10h30. Então, é extremamente importante que vocês possam estar acompanhando através de e-mail, da mídia social, das redes sociais, as informações que nós vamos estar passando. Mas, por favor, lembrem que nós não temos trabalhos na semana que vem. O que nós teremos é reunião de trabalhadores para a organização do dia 13. Bom? Então, o nosso endereço 8990, na Kirby, na suíte 202, nós vamos estar aqui no dia 13. Semana que vem, às 10h30, nós temos a nossa reunião de trabalhadores. Por favor, só continuar acompanhando as informações que nós precisamos passar durante a semana para os trabalhadores. Para a nossa volta presencial, os nossos encontros presenciais, assim como a reunião dos trabalhadores, nós continuamos seguindo todos os protocolos do CDC. Então, nós temos o distanciamento social, nós vamos continuar usando máscara, o uso de álcool gel, para que realmente nós possamos ter uma volta tranquila, sem maiores problemas. Infelizmente, nós ainda estamos lidando com o Covid, mas estamos caminhando para cada vez dias melhores. Eu acho que é isso. Se vocês, por favor, não ainda têm o contato, por favor, acessem o site do Sunrise, tem o nosso e-mail, e através de lá vocês podem entrar em contato com a gente na parte de comunicações, na parte de communications, e aí sim nós podemos enviar mais informações para vocês, tá bom? Muito obrigado, um excelente domingo, uma excelente semana, e os trabalhadores nos vemos no próximo domingo. Obrigada.